Começamos. Aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a essa reunião aqui, uma sala especial, onde a gente vai estar tirando as dúvidas que forem surgindo aí, que algumas já colocaram até no grupo também, sobre o tratamento com cannabis medicinal. A gente está aqui com um dos nossos médicos prescritores, a doutora Ana Perim, e, doutora Ana, gostaria de se apresentar um pouquinho melhor para o pessoal. Eu gostaria de ter até uma pergunta para te fazer, né? Que há quanto tempo assim você está na área de prescrição de cannabis e o que te motivou a prescrever cannabis medicinal? Para o pessoal entender um pouquinho melhor a sua história. Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Ainda tá meio claro. Então, eu sou médica ortopedista. Eu comecei a fazer a pós-graduação em cannabis durante a residência de ortopedia ainda, porque eu conheci, na época que eu trabalhava, uma das maiores prescritoras de cannabis aqui da América do Sul, e que é uma amiga minha, e ela sempre me falou ali sobre o sistema endocannabinoide, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, e eu estava muito curiosa sobre isso e comecei a pensar nos meus pacientes de dor na parte ortopédica, porque eu via muito que os pacientes estavam sempre ali voltando, consultavam, a gente passava sempre os mesmos tratamentos, não melhorava, voltava, a gente tentava outra coisa, não melhoravam, e aí eu comecei a pensar, não é possível, tem que ter alguma coisa a mais que a gente consiga resolver, assim, que a gente possa dar uma outra opção para os pacientes que, poxa, já fizeram fisioterapia, já fizeram outros tratamentos e não tem melhora, não é possível que não tenha nada além, né? E aí comecei a pesquisar e tal sobre cannabis, fiz a pós-graduação e vi que realmente é um mundo à parte e que não é falado na faculdade. Ainda tem muito preconceito dentro da parte acadêmica, principalmente. Então, agora está crescendo muito, está sendo mais falado, mas ainda assim é muito pouco falado em universidades. Então, a pós-graduação me abriu muito a cabeça e já faz aí uns 2 anos que eu comecei a prescrever e tratar pacientes. Acredito que já tenha quase 1.000 pacientes que fazem acompanhamento com a gente, talvez até um pouco mais, assim. E em todo esse período eu comecei a procurar outras questões, né, além da dor, porque o cannabis ele não trata só dor, ele regula todo o sistema. Então a gente vê que para ansiedade faz bem, para fibromialgia faz bem, para insônia faz muito bem. Tem diversas patologias que ele pode tratar, e isso vai abrindo, a gente vai vendo e vai pesquisando e vai lendo artigos e vendo cada vez mais. Depois eu fui me aprofundando, fazendo mentorias e lendo artigos para justamente ir para outras áreas que não eram a minha área somente, para não ficar só na dor, que até a maioria dos pacientes hoje em dia não são de dor. Então eu fui indo mais para outra área justamente por isso, para poder entregar melhor para os meus pacientes um tratamento completo, com embasamento, com uma solução melhor do que só os tratamentos convencionais, só remédios convencionais, que a gente vê que, na maioria das vezes, acabam não resolvendo ou trazendo muitos efeitos colaterais, né? Bacana, doutora. Você citou aí uma questão, né, que você começou a prescrever, no princípio para dores, né, e depois acabou expandindo o leque para outras condições clínicas. A gente tem aqui muitas pessoas que entram em contato, por exemplo, vem com condição de ansiedade, de insônia, e eles acham que eles precisam, por exemplo, de um psiquiatra para fazer a prescrição de cannabis para eles tratarem ansiedade, ou insônia, ou depressão, enfim. Eles acham que tem ainda essa questão de achar que a condição clínica X precisa ser tratado pelo médico especialista Y. A gente sabe que com a abordagem da cannabis é uma abordagem totalmente diferente das convencionais, como você disse, e aí eu queria que você explicasse para a gente melhor essa questão, se é necessário ser um psiquiatra para fazer de ansiedade, ou o médico, quando ele faz formação, ele está apto a atender toda a questão clínica que possa ser tratada. Como que funciona isso na visão médica hoje em dia? Inclusive, como a medicina vê isso na prática? Eu acho que muito disso é pela forma como foi autorizada a prescrição do cannabis inicialmente aqui no Brasil, que ela inicialmente foi autorizada apenas para psiquiatras e neurologistas para tratar algumas comorbidades específicas, que era para
para o Parkinson ali, né, para crises convulsivas. Então, isso lá no começo eram os únicos especialistas realmente que podiam prescrever. Mas essa resolução já caiu há muitos anos, né? Caiu em 2019 ali, eu acredito, não vou, assim, não vou saber exatamente o ano, mas se eu não me engano foi 2019, que todos os médicos podem prescrever cannabis medicinal. Então, não precisa necessariamente ser um psiquiatra ou um neurologista. Qualquer médico com o CRM ativo pode prescrever cannabis medicinal. Então, eu ou qualquer outro colega médico temos autorização legal para prescrever. A parte das comorbidades ali, das doenças, aí vai muito da especialização ou do interesse daquele médico em tratar, né? Durante a nossa faculdade, a gente aprende a tratar todas as doenças. Aprende a tratar ansiedade, aprende a tratar depressão, aprende a tratar dor. Lógico, um neurologista, ele vai ser muito mais especialista naquela área, né? Mas não precisa necessariamente ser aquele médico para tratar aquela comorbidade. A prescrição do cannabis é uma prescrição muito ampla e ela abre muito isso do médico querer atingir várias doenças, né? Porque você tem que estar estudando e se especializando todos os dias em várias coisas, porque muda, né? A própria fibromialgia, até 5 anos atrás, era tratada como uma doença totalmente diferente do que é visto hoje. Então, os estudos vão avançando e a gente tem que ir atualizando junto. Então, quando a gente entra nesse mundo da cannabis, a gente tem que entender que a gente precisa estudar muito, e é o que eu faço, né? Justamente como eu falei, para poder trazer o melhor para os pacientes. Então, quando surgem essas dúvidas, assim, ela é ortopedista, ela pode tratar ansiedade? Sim. Sim, porque eu quero tratar ansiedade, porque eu estou me especializando nisso todos os dias, lendo sobre, procurando sobre. Não são todos os ortopedistas que vão querer tratar ansiedade ou prescrever cannabis para ansiedade. Talvez alguns foquem em tratar só dor. A mesma forma que alguns psiquiatras não querem tratar dor, querem tratar só ansiedade, e aí acabam encaminhando para outras pessoas tratarem dor. Eu acho que ali, com a Anamed, a gente consegue fazer toda essa cobertura, assim, de doenças, porque a gente procura tratar o paciente como um todo, entender a causa da ansiedade, entender a depressão, e fazer o acompanhamento antes e depois também, não é só prescrever o remédio, porque às vezes pode acontecer isso, que eu vejo muitos pacientes vindo com a gente justamente por isso. Fui lá, consultei com o psiquiatra do convênio, ele me passou tal remédio, e aí um mês depois já não é o mesmo psiquiatra. Então, não tem esse acompanhamento que a gente consegue fazer ali, que a gente tenta fazer, né? Que a gente deixa disponível o WhatsApp, sempre para tirar dúvidas, retorno de consulta, o acompanhamento a cada 6 meses para renovar a receita, se já está uma doença totalmente estabilizada, porque não precisa ser mensal esse retorno, né? Dá para ser a cada, só para renovar a receita ali. Mantém sempre, a gente está juntos aí há quanto tempo, né, Denner, que estamos nessa parceria. Então, o nosso objetivo é justamente tratar o paciente do começo ao fim. Terminei, estou melhor, preciso parar de tomar, quero parar de tomar. A gente também consegue fazer esse acompanhamento e tem ali a base dos pacientes justamente para seguir e não abandonar o tratamento na metade, né? Então, é muito mais essa questão do médico querer o paciente e não só querer tratar aquela doença e tchau. Então, eu acho que o cannabis me trouxe isso, pode me proporcionar isso como médica e pode proporcionar isso aos pacientes também. Muito bacana. É legal você reforçar essa questão aí, né, do acompanhamento médico que a gente tem aqui, né? Bem-vindo aí, Maicon, que é presente aí com a gente. Maicon, se tiver qualquer dúvida aí, pode mandar aqui para a gente, tá? Estamos à disposição. Aqui é para ser um bate-papo também. Então, sobre essa questão, né, doutora, eu acho que é interessante também abordar, né, começar do começo, né, que explicar, às vezes, as pessoas não têm consciência do sistema endocannabinoide, ainda é uma palavra um pouco desconhecida, né, no tratamento, e o sistema endocannabinoide está com o humano desde que o humano existe, né, e o tratamento com a cannabis é um tratamento ancestral, milenar, né, sempre esteve acompanhando a humanidade, é uma planta ali, e a gente teve alguns anos de proibição, o que acabou limitando um pouco esse conhecimento, né? Deixa eu liberar mais algum para entrar aqui. Bem-vindo aí, Edmilson. Então, assim, doutora, eu queria perguntar para você, vamos começar do começo, né? O que é esse sistema endocannabinoide? Inclusive o nome Anamed, para quem não sabe, né? A gente vem de anandamida. Gostaria que você falasse da anandamida também, que tem a ver, né? Questão
que o sistema endocannabinoide produz substâncias análogas à cannabis, né, o canabinoides, né, enfim. Uhum. Como que você poderia explicar para a gente aí o que é o sistema endocannabinoide, como que funciona na prática? O sistema endocannabinoide, ele é um sistema que está no nosso organismo e que ele funciona para regulação hormonal. Então, ele é um sistema junto com todos os nossos órgãos, e que ele funciona justamente ali para produzir os endocannabinoides para justamente regular a parte hormonal. Então, a gente tem alguns receptores, CB1 e CB2, CB1 que fica no nosso sistema nervoso e o CB2 ali na pele, nos músculos, nos órgãos. A anandamida é um dos endocannabinoides que a gente produz e ela até é uma substância que a gente já tem vários estudos dizendo que os autistas, por exemplo, eles produzem menos anandamida. Então, por isso que até o cannabis medicinal, ele funciona tão bem para autismo, porque ele vai lá e funciona como uma chavinha que se conecta ali no receptor e ele faz funcionar melhor aquele organismo. Então, quando tem alguma desregulação no nosso sistema endocannabinoide, no nosso sistema hormonal, o cannabis medicinal, que ele é a planta ali, nada mais do que um óleo feito da planta, ele vem com o CBD, com o THC e se liga no nosso sistema que a gente já possui no nosso organismo. Então, ele se liga lá e faz funcionar tudo bem de novo. Então, é igual um carro andando que o óleo secou. Você vai lá e coloca o óleo para voltar o motor a funcionar. É a mesma coisa, a gente toma o óleo para o nosso sistema voltar a funcionar direito e troca o pneu, a gente troca freio, pastilha de freio. Então, o óleo ele vai lá se ligando exatamente aonde está faltando e aquilo que não precisa se ligar, ele vai jogar fora. Não vai ficar absorvendo e acumulando dentro do organismo. Ele vai eliminar. Assim como tomar um monte de vitamina D. Ah, eu tô com a vitamina D baixa, vou tomar um monte hoje. Se teu corpo não conseguir ligar tudo, ele vai te mandar fora pelo xixi. Então, não existe uma toxicidade ali do cannabis, ao contrário de muitos remédios, né? Como ele não se liga no coração, não existe morte por uso abusivo de cannabis. Você pode tomar 1 litro de óleo que você não vai morrer. O que vai acontecer é você ter um relaxamento excessivo ali por uma substância, como tomar um monte de suco de maracujá, por exemplo, e aí precisa acompanhar, lógico, não é recomendado isso justamente por outras questões, mas não que vá ter um óbito, né? Ele é tão seguro que ele é usado no sistema medicinal chinês há 12 mil anos, né? E a medicina chinesa é a medicina mais ancestral que existe, é a comunidade mais ancestral que a gente tem, e a medicina chinesa é a base de muito do que a gente vê na medicina ocidental hoje. E o cannabis é uma dessas coisas, né? Como você falou, teve a proibição, é muito questão política, existem vários documentários explicando o porquê disso, de jogar a maconha como uma droga, né? Como se fosse a droga dos pobres e a cocaína a droga dos ricos, sendo que ela tem muitos poderes medicinais e poderes de cura para diversas doenças e que a gente vê aí funcionando para várias coisas. Então, o nosso sistema, ele está aqui, é algo que a gente tem, que a gente possui, e o cannabis, ele se liga nesse sistema justamente para fazer funcionar melhor. Muito bom, doutora. E aproveitando aí a deixa, né, da mídia e tudo mais, a gente agora com a internet, né, finalmente a gente pode todo mundo conversar aqui em tempo real, né, questionar, né, antes o que passava na TV, na mídia era dado como verdade absoluta e ninguém questionava. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa conexão aqui, né, que a gente pode conversar. E aproveitando, né, eu gostaria que você, se você soubesse, você teria alguma série ou algum filme interessante sobre esse tema cannabis, medicinal, proibição para indicar? Tenho, eu só tenho que procurar o nome, porque quando eu tenho crise de enxaqueca, eu esqueço todos os nomes de filme e coisa. Mas tem um documentário da Netflix que é justamente sobre que ele explica bem certinho, assim, os anos, o que aconteceu. Deixa eu dar um Google aqui que eu já te disse. Não, bacana. Enquanto você está procurando, quero dar boas-vindas ao pessoal, a Rosana aí que entrou agora. Gente, essa sala aqui eu decidi criar, né, para vocês tirarem as dúvidas de vocês em tempo real aí com a doutora, tá? Se vocês tiverem alguma coisa aí, pode abrir o microfone para a gente conversar. Lembrando que essa chamada aqui está sendo gravada, depois tem muita gente, às vezes, que está na correria do dia a dia, não vai conseguir participar, mas daí eu vou disponibilizar lá no grupo depois para o pessoal, tá bom?
Você conseguiu... Aqui achei, ó. São duas que são bem interessantes. Uma delas é baseado em fatos raciais, que explica justamente essa questão da parte que foi o que eu falei, de jogar para a parte pobre a maconha e deixar para os ricos lá, que foi junto com a lei seca dos Estados Unidos, então foca bem nisso, assim, que foi na mesma época e tudo. E a outra é Explicando, que daí é mais documental mesmo, assim. Então são duas séries bem legais, bem interessantes, que vale a pena assistir, são rapidinhas ali, e mostra bem essa parte do porquê que foi criminalizado nos Estados Unidos, e tudo que acontece nos Estados Unidos acaba se espalhando pelo mundo, né? Então, o porquê de tudo isso. Não tá te ouvindo, Dani. Opa, bacana. Tô online ainda, né? Aqui no meu notebook aqui parece que caiu. Se eu cair, a gente volta, tá? Não, você tá tranquilo. Tá. Eu gostaria de perguntar para você, e depois a gente introduzir as dúvidas que o pessoal deixou nos grupos e tal, essa questão dos médicos começou a liberar a substância canabidiol, né? Ficou muito conhecido o canabidiol. E a gente sabe que existe até outros remédios que eles pegam a planta, que eles não conseguem patentear, eles retiram ali, eles isolam uma molécula e faz outros medicamentos, né? Você poderia até dar alguns exemplos aí. A gente percebeu uma manobra, uma tentativa de patentear a planta da cannabis através do canabidiol, né? Então a palavra canabidiol ficou muito conhecida, quando na verdade a planta se chama cannabis e canabidiol é só um dos fitocannabinoides, né? São mais inclusive eu vi 150. mais de 150, e cada dia eles descobrem mais, né? Então, assim, ficou uma questão que só o canabidiol é o bem e tal, e ao mesmo tempo jogaram aquela questão do THC como vilão. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a propriedade terapêutica desses dois fitocannabinoides, que são praticamente os principais, mas tem muitos outros, né? Se puder dizer um pouco dos fitocannabinoides, quais que você acha super interessante aí, e, na sua opinião, qual é a importância da pessoa utilizar o extrato de cannabis o mais natural possível, ou seja, full espectro, né? Com canabinoides e tal, e em qual momento a pessoa às vezes tem para encaixar o óleo canabidiol isolado ou não, que já tem estudos, por exemplo, falando que a pessoa pode ficar com déficit dos outros fitocannabinoides se ela só toma o óleo canabidiol isolado, né? Gostaria que você falasse mais sobre isso, para a gente entender melhor aí. THC é o vilão mesmo, ou não tem nada a ver, canabidiol, inclusive já conectar com a pergunta da Rosana aí, ó, sobre o canabidiol de farmácia, qual a diferença dos medicamentos de farmácia para óleos, por exemplo, de associação ou óleos importados? Tá, vamos lá. Isso é uma coisa que eu acabo explicando em quase todas as consultas, assim, quando a pessoa não tem muito conhecimento ainda, porque é justamente o que gera muitas dúvidas. A planta do cannabis é uma planta muito rica. É uma planta que possui nela, ali, nas estruturas, no caule, na flor, na folha, mais de 150 componentes. Nem todos esses componentes são medicinais. Então, a gente vai estudando ao longo do tempo, cada um, vão sendo feitos testes, estudos e vendo o que funciona para cada coisa. O CBD, que é o canabidiol, é o principal componente da planta. Então, é muito difícil encontrar um óleo que não tenha CBD. Por quê? Porque ele é o mais fácil de ser encontrado ali na planta e de ser extraído. O CBD, Ai, desculpa. Quando meu vizinho chega aqui, é um caos dos cachorros. Imagina, tranquila. O canabidiol, que é o CBD, ele é um potente analgésico, ansiolítico, relaxante, mas sozinho ele muitas vezes não consegue ter todo o efeito que a gente precisa para resolver até a ansiedade, a dor e todos os sintomas. O THC já é o segundo componente mais importante e ele funciona também como potente anti-inflamatório e analgésico. Por que o THC é o vilão? Porque quando fumado, é ele que deixa chapado, é ele que tem um efeito ali psicotrópico, né? Assim, da maconha fumada. No óleo, a gente não tem esse efeito, né? Precisaria de uma quantidade, talvez, exagerada ali para conseguir o mesmo efeito fumado. Então, a planta vaporizada, ela tem esse efeito de chapar, de deixar um pouquinho mais relax ali, mas com óleo a gente consegue esse relaxamento sem ter esse efeito. Então, muitas pessoas que têm medo de usar, eu vou ficar chapado, vou ficar drogado. Não vai. O máximo que vai acontecer é você ter um relaxamento ali para dormir.
para aliviar a dor, para tratar aquela condição. Então, eu até me surpreendo às vezes que os idosos ele têm uma resposta muito melhor, uma sensibilidade muito maior ao óleo, com uma dose menor. Então, às vezes, com 1, 2 gotinhas, a gente consegue ter um resultado absurdo, assim, que eu fico impressionada, que o paciente melhora tanto com idade, ali, 80, 90 anos, e as pessoas ficam com medo de, eu vou dar para o meu avô um óleo que vai deixar ele chapado. Mas é justamente aquilo que vai melhorar, sabe? Então, não vai deixar, não vai mudar ele, não vai mudar a consciência dele, ele não vai ser um drogadito depois de usar o óleo, assim, então é muito por desconhecimento, preconceito, né? Então a gente consegue ter um efeito muito bom sem precisar disso. Outros componentes, CBG, que é o canabigerol, ajuda muito para dor. Ele funciona como o THC, então às vezes a pessoa teve um efeito colateral com o THC, não deu certo, a gente pode trocar pelo CBG. O CBN, que é o canabinol, funciona muito bem para insônia, então a gente consegue também já óleos dessa maneira. O THCV já tem estudos falando para funcionar para apetite, para que ele seria ali o Ozempic natural que vem da planta, ou até mesmo tem um estudo dos Estados Unidos que eles estão fazendo em pacientes pós-bariátrico com o THCV para tentar não voltar aquele ganho de peso que algumas pessoas têm pós-bariátrica. Então, assim, dos 150 componentes, a gente vai ver aí nos próximos anos muita coisa nova, muita coisa que vem surgindo, porque a medicina está evoluindo e, graças a Deus, as coisas estão evoluindo juntos. O óleo, ele... Por que a gente prefere full spectrum? Porque existe um efeito que se chama efeito entourage, que um componente faz o outro funcionar melhor. Então, o CBD isolado, às vezes, não vai resolver. A gente precisa de um pouquinho do THC para funcionar melhor. Aí vem a diferença também dos óleos nacionais, óleos de farmácia e óleos importados. O que a gente vê de diferença? Os óleos de farmácia que foram liberados, eles têm uma porcentagem muito, muito, muito pequena de THC. Então, eles são uma concentração baixa de CBD por miligrama e muito, muito, muito pouco THC. Então, pode ser que para algumas coisas eles resolvam, mas para a maioria eles não vão resolver, justamente por ter muito pouquinho THC, muito pouco dos outros componentes. Eles não são óleo full espectro, então eles não vão, talvez, para crises convulsivas, ele vai bem, porque é só CBD, que é o que a gente precisa. Agora, para as outras coisas, talvez ele não seja o suficiente. Os óleos de associações, que são óleos produzidos no Brasil, são as associações que têm autorização para produzir o óleo, e eles produzem de uma forma mais natural, uma extração mais natural, e por questão de custo, a gente acaba tendo óleo de CBD ou de CBD com THC. É muito difícil de encontrar dos outros componentes em associações, justamente pelo custo de extração, né? Produção ali. Mas são óleos muito bons, que têm bons resultados, ótimos resultados, e que praticamente são semelhantes aos óleos importados em qualidade ali. O que vai mudar para um óleo importado é questão de, lá nos Estados Unidos, eles colocam gosto de menta, colocam gosto de morango, gosto de melancia. Os óleos daqui vão ter o gostinho da planta. Por que eu dificilmente prescrevo óleo de farmácia? Primeiro porque precisa da receita amarela, então como a gente faz ali o atendimento online, a questão de enviar uma receita por correio para chegar, vai demorar, a pessoa vai comprar na farmácia, então a logística acaba ficando ruim, e por questão de custo-benefício. Os óleos de farmácia, acho que até a Rosana só viu uma parte ali da mensagem que ela enviou, que é caríssimo realmente, você encontra ali por R$400 10 ml só de CBD. Então, primeiro que talvez não seja o melhor indicado, segundo que vai ser um custo muito alto para um óleo que talvez não resolva. Então, eu geralmente, quando o paciente nunca fez uso, a gente vai testar ali, começa com óleo de associação, que tem um custo melhor, um custo-benefício melhor, chega rápido, e até porque a gente talvez não encontre de primeira o melhor óleo para aquela pessoa, porque cada um tem um sistema diferente, que foi aquilo que eu falei ali do sistema endocannabinoide. Então, às vezes, a gente tentou um óleo lá só de CBD. Putz, melhorou, mas não 100%, acho que ainda dá para melhorar no sono, a gente tem que encontrar a dose ideal também
Algumas pessoas vão funcionar bem com 2 gotas, outras com 15, 20, outras com uma concentração maior. Às vezes a gente precisa ajustar o horário de tomar o óleo, porque não é uma receita de bolo que bateu 2 ovos com a farinha, não importa qual farinha vai funcionar o bolo. Não. Cada um tem um sistema, cada um tem uma doença, então a gente precisa ir fazendo esse acompanhamento justamente para ajustar a dose e melhorar. Tomei o de farmácia e não funcionou. Às vezes, a concentração estava baixa. Vamos tentar um óleo diferente ou uma concentração maior, trocar. Teve pacientes já que precisamos trocar 3, 4 vezes de óleo para encontrar o óleo ideal. E às vezes, tem muito paciente que, meu amigo usou o óleo e não funcionou. Será que usou o óleo certo? Será que usou a dose certa? Será que fez essa dosagem? Fez o ajuste de dose? Então, é um tratamento também um pouquinho longo ali no início para encontrar. Depois que achou o óleo ideal, que resolveu, mantém, às vezes, se precisar para o resto da vida. Mas esse começo é um começo mais chatinho, porque a gente precisa ir vendo ali e não tem nenhum exame que diga para você é tal óleo. Então, já existem exames neuropsicológicos que dizem qual antidepressivo que a pessoa tem mais sensibilidade. Isso existe, é caríssimo, mas existe. Hoje em dia é possível aqueles pacientes que a gente não encontra nenhum antidepressivo que resolve, assim, por exemplo. Mas para o cannabis ainda não tem esse exame genético que diga para você vai funcionar bem tantos miligramas de CBD, ou tantos de CBG, ou tantos de CBN. Então, a gente vai por tentativa e erro, né? E, na maioria das vezes, acaba acertando já de primeira ali, 2 ajustes de dose já funciona bem, e a gente consegue ter uma boa resposta. Então, é isso que a gente precisa ir ajustando, inclusive, na consulta. Bacana, doutora. Eu acho que é interessante reforçar essa questão, né? Principalmente as pessoas que chegam até a gente. Eu fico mais aqui na parte do acolhimento. A gente fica observando muitas pessoas que às vezes vêm com uma condição clínica, às vezes de anos. Ela já tentou todo tipo de tratamento, não deu certo, perdeu as esperanças em tudo, e aí deposita todas as expectativas na cannabis como se ela fosse resolver o problema dela em uma semana ou em dias, né? Quando, na verdade, né, eu acho que a questão principal é essa paciência e dedicação no tratamento, né? Até ajustar as doses, achar ali o óleo ideal, né, para o caso. Como se diz, cada organismo é único, né? É bem bacana essa questão, eu acho que ficou bem entendida. Eu vou ler aqui os comentários de alguém, dá boas-vindas aí pro Henrique, que chegou aí com a gente também. Então, a Rosana estava falando, né? Tanto a Rosana quanto o Admilson, eles estão falando sobre a questão de crises de ansiedade generalizada, crise de pânico, né? E também insônia, enfim, essas questões aí mais mentais, né? Você poderia dizer, explicar um pouco como funciona o tratamento, o que a pessoa pode esperar desse tratamento ali, de médio a longo prazo, de curto prazo? Eu gosto de dar sempre esse relato, que quando eu tomo óleo, uma das coisas assim que eu vi diferença logo de cara, mas daí é uma experiência minha, e eu vejo relatos de outros pacientes também, é para dormir, para o sono, né? Então, ali parece que eu não sei por qual motivo, mas parece que é muito fácil dormir bem, né? Com o óleo de cannabis. Agora, tem questões que parece que exigem mais tempo ali de tratamento e tudo mais, por exemplo, dores, né? Enfim. Você poderia explicar um pouco melhor os benefícios aí do tratamento para essas questões relacionadas à mente, ansiedade, insônia, crise de pânico? Sim. Como eu falei, o CBD, que é o canabidiol, né, o principal componente, ele é um potente ansiolítico. Então, ele ajuda muito nesse fator relaxamento muscular, para controle de ansiedade. A questão das doenças mentais, a gente tem que ver, inclusive, é uma das coisas que eu pergunto na consulta, como que tá o sono, como que tá a rotina da pessoa, como que tá o estresse, porque a ansiedade, ela não vem do nada. A ansiedade é uma demonstração de que algo não está bem, né? E ela vai demonstrar de alguma maneira. Algumas pessoas demonstram com crises de pânico, outras com dor, que aí até o quadro de fibromialgia pode entrar um pouco nisso. Outras pessoas têm coração acelerado, que é a taquicardia. Então, cada pessoa demonstra de um jeito a ansiedade. Algumas pessoas se fecham, comem mais, outras comem menos. Então, tudo isso a gente tem que ver para pensar no tratamento. O cannabis, ele começa a regular ali o organismo, né? O óleo, ele vai regulando aos poucos, mas esse tempo de regulação vai variar de uma pessoa para outra, né? Tem pessoas que começam a sentir o efeito já nos primeiros dias, o de relaxamento, de melhora do sono,
Outras pessoas podem demorar 2, 3 semanas, como eu falei, às vezes precisar ajustar a dose, ajustar o óleo, trocar o óleo. Então, tudo isso a gente vai acompanhando. Mas ele resolve muito. Para ansiedade, assim, é uma coisa que eu vejo muito resultado, tem muitos estudos bem embasados nisso, que confirmam, que mostram que tem resultado mesmo para ansiedade. Para quadros de depressão, a gente tem que avaliar um pouco mais a fundo, né? Como que está a questão de alimentação, de exercício físico, a rotina, como eu falei, para ir ajustando várias coisas. Eu falo que a ansiedade, ela é boa. A gente precisa ter um pouco de ansiedade, porque é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Se a gente não tem uma ansiedade, a gente não tem também uma felicidade. Você não vai ficar feliz porque, nossa, é meu aniversário final de semana, vou encontrar as pessoas que eu gosto. Essa ansiedade é boa. E ao mesmo tempo que ela é também a defesa daquilo que, poxa, é o sistema de alerta. Se tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa desse sistema funcionando. Então, o que muitas pessoas relatam quando usam antidepressivos é justamente não ter essa felicidade, tristeza, é tudo um platô, assim, fica, poxa, eu tô vivendo, mas sou uma alface, não tenho... Doutora, sem as Sem tristezas, emoção. noite e dia, fica cinza, não tem nada mais. Exatamente, não tem nada. Então, o cannabis ele não faz justamente isso, que é uma vantagem muito grande. Ele consegue regular o teu humor para que você consiga sentir felicidade, sentir a tristeza, sentir um pouco de ansiedade, mas que isso não seja patológico, que não seja ruim, que não te atrapalhe na sua vida, porque a ansiedade atrapalha muito, impede muitas pessoas de sair de casa, a fobia social, de conversar, de trabalhar, de ir para uma reunião. Então, a gente precisa tratar realmente para que você tenha uma vida normal e que não tenha com a tua felicidade, com os teus sentimentos, né? Para insônia, a gente também tem a insônia patológica, né? Existe a insônia por, por desregular, por estresse, e existem as insônias que são causadas por diversas coisas ali no organismo. Então, para quem não tem quadro de insônia, às vezes o cannabis para dormir é ótimo, realmente já na primeira noite. Para alguns quadros de insônia mais graves, às vezes demora um pouquinho mais até a gente conseguir regular o sono. Às vezes pega bem no sono, mas acorda de madrugada. Então, às vezes, a gente precisa colocar uma gotinha ali de madrugada até que a gente consiga prolongar essa noite de sono. Porque o sono ruim aumenta a ansiedade. E a ansiedade piora o sono. Então, é um círculo ali que é igual um ratinho correndo na rodinha. Se você não tá dormindo bem, você vai acordar mais estressado, teu cortisol vai aumentar, você vai ficar mais ansioso, mais irritado, vai aumentar a fome, vai comer mais carboidrato, que é mais fácil, porque teu organismo precisa daquilo, vai aumentar o peso, e aí com o peso maior, teu sono vai ficar mais ruim. Então, entende que é tudo ali girando. Se a gente não resolve, por isso que às vezes vai consultar, falar, tô com isso, isso, isso. Não, toma esse remédio que vai melhorar teu sono. Tá, você vai dormir, mas tá resolvendo as outras coisas? A gente precisa ver tudo isso, organizar tudo isso, porque senão. E às vezes a pessoa tá com tudo isso organizado, tá fazendo exercício, tá comendo bem, e ainda assim tem uma insônia um pouco mais grave. Aí a gente tem que ir ajustando de outras coisas. Então, o óleo ele funciona justamente como um potencial de regular o sistema, regular os hormônios, fazer tudo funcionar bem, colocar o óleo ali no carro para o carro rodar de uma forma boa. Muito bom, e a gente vê muitos pacientes também, assim, que às vezes, com um ajuste, por exemplo, um acompanhamento psicológico, porque às vezes a pessoa tem umas crises de ansiedade, insônia, depressão, por uma emoção mal digerida, algum acontecimento do passado, né, alguma coisa que acabou afetando. Então, aqui na Anamed também a gente sempre sugere, né, quando a gente vê necessidade, o acompanhamento psicológico que acaba potencializando bastante, né, doutora, o tratamento canábico. Eu sou a chata do exercício físico e da terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer exercício físico e terapia. Porque a terapia, assim, às vezes a gente acha que a nossa vida tá indo, tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum, não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém, eu não sou ansioso, tá tudo certo. Mas aí vai ver, começa a fazer a terapia, você fala, nossa, eu só tô vivendo no automático, eu não tô brigando com ninguém porque eu não tenho nem força mais para brigar, porque tô deixando passar coisas que eu não deveria deixar passar. Às vezes a gente não sabe falar não, às vezes a gente vai aceitando coisas que vão acumulando ali, e traumas de infância, e eu até falo do meu marido, assim, porque ele é médico também, e toda vez que ele sai pro plantão, ele leva uma lancheira com muita comida, muita. E ele volta com aquela lancheira cheia de comida.
Eu falo, mas por que que toda vez que você leva, se você não come? Se você tem janta lá no hospital e tal dele? Porque eu tenho medo de passar fome. Eu falei, mas você já passou fome alguma vez? Aí a gente ficou tentando lembrar assim, dele falou assim, nossa, no meu primeiro dia de escola, um dia do nada, ele falou assim, no meu primeiro dia de escola, meu pai me levou lá para conhecer a escola, e ele não levou lanche, todas as crianças ficaram comendo e eu não tinha o que comer. E assim, ele não era uma criança pobre, não passava fome, mas esse pequeno trauma gerou nele uma coisa assim de que agora ele não pode sair, que ele fica pensando, e vai ter o que comer? Eu vou ter o que jantar? Eu vou. E se eu ficar no plantão 12 horas e não tiver o que comer? E não que ele não possa comprar alguma coisa, mas assim, é um medo de uma coisa pequena que causou lá. E eu gosto de falar desse exemplo, que é uma coisa tão pequena, assim, que o pai dele nem pensou que ele ia ficar 2 horas lá na escola, ele não passou fome, ele não sabe? E aí isso gerou um trauma pequeno que, então, às vezes, a gente tem traumas que a gente nem sabe, e tá tendo coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que é por um pequeno trauma lá da infância. Então, por isso que a terapia ajuda muito, justamente para tratar essa ansiedade, às vezes essa insônia que está aí há tanto tempo e que a gente não sabe por quê. Muito bom. O Henrique ele até falou, ó, tô indo para academia agora ali. Boa. Sim, a energia, né? Faz parte. Muito bom. O Henrique, ele pode mandar sua dúvida aqui, tá? Eu vou ler a dúvida agora, doutora, do Maicon. Ele perguntou como que é a agendada consulta. É feita por videochamada ou somente por formulário? Eu sei que eu não tive experiência, mas eu ouvi falar de alguns lugares que eles fazem a consulta por mensagem. Isso para mim é um pouco tabu, assim, eu não consigo assimilar É essa que, na verdade, é errado, né? Não possibilitação, pode. essa é errado também, né? É. Poderia explicar como que funciona um pouco, assim, de modo geral, a sua consulta? Tem um padrão ali Sim. Tem um aplicativo que a gente até já tentou denunciar para o Ministério Público, porque a gente não sabe se são médicos de verdade que fazem o atendimento, porque a gente já tentou eu e vários colegas mandar mensagem ao mesmo tempo, e é como se o mesmo médico estivesse atendendo diversas pessoas ao mesmo tempo. Isso é humanamente impossível, eu não consigo atender 2 pessoas ao mesmo tempo. E a consulta dura ali 4, 5 minutos e já sai uma receita meio padrão. E você não vê o médico e você. Então a gente não sabe. É um aplicativo que veio dos Estados Unidos, a gente não sabe se realmente é um médico ou se eles usam o nome de um médico para fornecer as receitas, enfim. Nem sei se no CRM isso é permitido, conversa só por chat. Eu acredito que sim, até porque eu já vi em alguns convênios fazerem, mas não é o nosso modo, até porque eu gosto de ver a pessoa, entender o que está acontecendo. Eu sei que às vezes, para quem tem ansiedade, depressão, é ruim falar assim, e aí o formulário acaba ajudando, mas é importante a gente também entender e falar e ir contando um pouco. Eu gosto de sempre perguntar o que a pessoa faz, com quem que trabalha, como que é a rotina, com quem que mora, porque isso influencia muito no tratamento. Poxa, mora numa república com várias pessoas, o sono vai ser ruim. Então, trabalha de madrugada, no outro dia de manhã, o sono também vai ser ruim. Então, essas coisas a gente tem que ir perguntando até para ver o horário que vai tomar. Ali eu vi que o Henrique perguntou do horário de tomada. Isso a gente avalia na consulta, justamente para não ter efeitos ruins no dia. Então, eu durmo 11 da noite e acordo às 4 da manhã. Então, a gente vai ajustar justamente para você não ter uma noite de sono muito longa que não te prejudique no dia seguinte, você não acorde cansado no dia seguinte. Então, tudo isso a gente vai ajustando ali durante a consulta. Eu não gosto de fazer por chat justamente porque não tem esse contato, assim, que eu acho que é o principal da consulta médica. A gente facilitou muito o online por poder conversar com pessoas do Brasil inteiro, assim, mas a gente precisa ter isso, né? Então, eu acho que é importante a consulta online. Ter, né? A tecnologia ajuda, né? Mas às vezes pode atrapalhar essa geração de IA, né? Tudo é IA. Sim. Eu tô pedindo vários vídeos, não sei vocês aí, pessoal, na internet, já não dá mais pra saber o que é realidade, né? Não. Tem muito ali que esses dias eu falei, nossa, eu fui contar o vídeo pra alguém de um gato sendo cortado no meio que era um bolo, no fim é IA. Eu fiquei assustado com aquele cachorro com o armário caindo no pastor alemão. Eu falei, meu Deus, o pastor nem chorou, daí que eu vi que era. Não dá mais para acreditar em nada, né? E assim, a pessoa vem falar de consultas baratinho aí na internet e aponta assim, de fica com um valor totalmente colossal, praticamente de graça. E a única explicação seria que é algo mais assim, né? Por IA, algo mais
nada humanizado, que nem nós tem aqui. Só para complementar a dúvida aqui que ela mandou, como funciona o agendamento, né? Após você agendar a consulta, a gente sempre faz e manda para a pessoa um formulário de triagem, tem lá as perguntas básicas, né, doutora, para que você tenha um norte ali, né, mais ou menos na consulta, e depois tudo é mais aprofundado ali na hora da consulta mesmo. Então a gente faz o processo de triagem como se fosse uma clínica mesmo, o máximo possível, né? A experiência ali do paciente. Passa com a doutora na consulta e depois volta aqui para a gente fazer o processo de acolhimento, a compra da medicação e tudo mais. E aí, aqui, estamos indo na reta final aqui agora, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, eu vou ler aqui a dúvida do Henrique, doutor. Inclusive tem a ver, Henrique, com a dúvida que você mandou para mim no WhatsApp, né? Maravilha, eu leio aqui e já fica mais fácil. Ó, eu vou ler exatamente o que ele escreveu aqui. Ele falou que eu tô, só para contextualizar para o pessoal, o Henrique, ele é paciente recente aí da clínica, né? E ele começou o tratamento recente. Faz quanto tempo, Henrique, mais ou menos? 14 dias. 14 dias, bacana. Então, ele falou que eu tô com medo de tomar e dormir tarde, tipo, tomo todo dia 9 horas, mas se um dia eu for viajar e o avião embarca 22 ou 23, eu tomo, mas não vou? É boa pergunta, né? Porque daí aí vai ficar chapado ali para dormir, né? Aquele sono, aí você tem que ficar acordado. Porque sempre dormi bem, mesmo em viagens, mas agora fico paranoico achando que nunca mais vou dormir. Mesma dúvida no final do ano, virada. E aí ele complementou aqui, ó. Meu problema está sendo dormir, engatar o sono. Se eu dormir, durmo a noite toda. Então, quando ele engata o sono, ele dorme a noite inteira. Mas, essa questão, né, doutora, do tratamento canábico, ele não tem essa rigidez, assim, né? Atividade, às vezes, pô, eu sei que esse final de semana, às vezes, a gente vai viver, né? Vai numa festa, vai fazer alguma coisa. Você sabe que às vezes aquele horário ali não vai cair bem, né? E você deixa de tomar para você não ficar grog ou algo do tipo, né, doutor? Poderia complementar aí essa dúvida? A principal vantagem do cannabis em relação aos medicamentos normais ali, alopáticos, né? É justamente essa poder de alterar horários. Assim, hoje esqueci de tomar na hora do almoço. Tudo bem, não vai fazer falta no teu tratamento. O importante é manter o máximo de regra, assim, né? De tomar todos os dias certinho. Mas hoje eu tomei às 9, amanhã eu tomei às 10, tomei às 11, não tem problema. Eu, por exemplo, uso nas minhas crises de enxaqueca, só. Não tomo todos os dias. Então, agora, hoje eu tô com uma crise, à noite eu vou tomar o meu óleo e vou dormir, amanhã eu acordo zerada, geralmente, assim, e tá tudo bem. Então, ele é bem flexível quanto a isso. Na questão do avião, provavelmente você vai dormir na hora que pegar no voo, da mesma forma que você dormia antes. E aí, deixa para tomar quando você chegar no hotel ou chegar na sua viagem, não tem problema ter essa mudança de horário, sabe? Nosso organismo ele vai se adaptando aos poucos e você mesmo vai se ajustando, assim. Tem pacientes até que às vezes vão viajar 2, 3 dias para algum lugar e não querem levar o óleo e tal, ou esqueceu de levar o óleo. 2, 3 dias não vai fazer diferença, assim, se já está bem estabilizado. Mais que isso, já oriento não, até para não demorar muito para comprar entre um óleo e outro, para não passar mais que isso, porque daí já começa a sentir falta, às vezes volta um pouquinho a ansiedade, volta aquilo que estava estabilizado, né? Mas é bem tranquilo, que nem o Denner falou, hoje, final do ano, dia 31 de dezembro, pô, vai tomar um champanhe lá, vai dormir 2 da manhã, tá com a família, não precisa tomar óleo, se tá bem, dormiu bem, toma de manhã no dia seguinte, passa aquela dose ali, não tem problema, ele é bem flexível e bem tranquilo quanto a isso. E depois que estabiliza, você mesmo vai se regulando, assim, hoje eu tô mais cansado, vou tomar menos gotas, porque eu sei que vou dormir mais fácil. Hoje, putz, tá mais difícil, tô mais estressado, mais ansioso, vou tomar um pouquinho mais, porque eu sei que vai ser mais difícil pegar no sono. Então, a gente vai se conhecendo muito, olha, é muito bom para isso. Muito bom, e eu particularmente, quando eu tenho um dia muito agitado, ou quando eu tô doente, eu gosto de tomar o óleo, eu faço certinho ali, pelo menos uns 3, 4 dias, ou até mais, do uso, e aí depois eu acabo, confesso, até esquecendo de tomar, e aí acaba ficando nisso, e acaba que não precisa, e vai embora. Mas até alguém perguntou sobre cólica, e eu acabei falando, né, que quem tem cólica menstrual, às vezes usa só nos períodos de cólica menstrual, assim, 4, 5 dias no mês. Porque é para aquela dor, para aquele objetivo, melhorou, depois não precisa ficar tomando todo dia certinho, assim. Muito bom, e o óleo também, a cannabis em si, ela não causa aquela dependência, né, doutor, que outros medicamentos, Exatamente. aquele efeito rebote, colateral, né?
Como que é isso hoje em dia? Só para a gente finalizar a questão, existe algum efeito colateral na cannabis, sendo bem sincero com o pessoal, né? Se exagerar e tudo mais. Eu sei que se tomar muito óleo vai naturalmente soltar o intestino, né? Porque é óleo, né? Mas, enfim, só para finalizar essa dúvida, como que seria essa questão? Só deixa, eu acho que a Edmilson falou que tomou 6 meses ali e não fez efeito, né? Isso seria interessante até avaliar o porquê, né? O porquê que tomou, qual óleo que tomou, que horário que estava tomando, o que estava acontecendo. Não lembro se o Edmilson já é paciente nosso. Acho que sim, né, Edmilson? Lembro do seu rosto. Você é paciente da Anamed, Edmilson? Ou como que foi? Não? Até para entender qual óleo, por que não fez efeito. Às vezes estava usando um óleo muito fraco, precisa aumentar a concentração. Então, tudo isso é importante a gente avaliar justamente para não perder o tratamento ali, né? Às vezes só precisava de um ajuste pequenininho e já fazia funcionar, sabe? Eu esqueci a sua pergunta, Denis. Efeitos colaterais, só para o pessoal. É verdade, desculpa. Não, minha cabeça Causa mexe aqui. Só para a gente finalizar. Sim. Existem sim efeitos colaterais, né? Como qualquer coisa. A gente não pode ser irresponsável de dizer que não, que é totalmente seguro, né? O principal efeito colateral é sonolência. Então, que é muito fácil de ser ajustada. Então, tomou ali durante o dia, tá dando muito sono, a gente tira a dose do dia ou diminui a dose do dia e deixa mais dose à noite para melhorar o sono, para a gente poder ir aumentando essa concentração. Então, isso é bem tranquilo de ser ajustado. O segundo efeito colateral mais comum é boca seca, pela própria planta, né? É um efeito colateral da planta mesmo. Mas isso, assim, boca seca nunca matou ninguém, né? Vamos tomar água, hidrata mais, tem um copinho de água do lado, é até bom que toma mais água. Isso é bem fácil de regular. Alguns efeitos colaterais que podem acontecer, mas não são tão comuns, é dor de cabeça e diarreia. São efeitos colaterais que podem acontecer. Mas geralmente é mais no começo do tratamento, até estabilizar ali, depois já normaliza. E como você falou, é um óleo, só que ao mesmo tempo é uma quantidade muito pequena. 30 gotas vai dar 1 ml. Então, às vezes, a gente coloca mais azeite de oliva na frigideira para fritar um bife, mais óleo do que o que está tomando ali. Então, não é isso que vai causar diarreia. Então, assim, é mais pela adaptação de qualquer medicamento. A maioria dos efeitos colaterais são ali nas primeiras 2 semanas, depois o corpo vai se adaptando e vai normalizando. E aí, questão de interação com medicamentos, ele só tem interação com alguns anticoagulantes, principalmente para quem já passou por cirurgia cardíaca, que aí usa anticoagulante, e aí a gente tem que ir fazendo um controle do medicamento com exames certinho, acordo com o cardiologista para ver tudo certinho. Dá para usar, mas daí a gente tem que cuidar um pouco mais. Mas, de resto, assim, a gente usa para pacientes oncológicos, para melhorar efeitos colaterais da quimioterapia, a gente usa para pacientes com Alzheimer, acho que tem um paciente nosso que tem 89 anos que melhorou muito com cannabis, a gente usa para Parkinson, para crises convulsivas, epilepsia, ansiedade, para insônia, para dor, fibromialgia, então, assim, são diversas patologias que ele funciona e resolve, e os efeitos colaterais são muito pequenos perto dos benefícios deles. Muito bom, doutora. É isso. Vamos chegando aqui ao fim. Obrigado aí, Rosana, pela presença. O pessoal que entrou, acabou saindo aí por algum motivo, tranquilo. Mas, gente, é isso. Tiverem mais dúvidas, vocês vão conseguir aí ter a oportunidade de fazer, né, a consulta direto com a doutora Ana Perim. Agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigado, doutora Ana, aí, pelo tempo. E estamos juntos. A gente se vê aí, então, do outro lado ali, na etapa da consulta, né, doutora? Sim, com certeza. Fico esperando vocês e vamos tentar resolver aí o que está afligindo vocês. Valeu. Obrigado, pessoal. Tenham uma ótima noite. Tchau. Boa noite. E até mais.